Volume de músicas, 30%. Olá pessoal, bom dia a todos vocês. É o Marcos Paulo falando, trazendo mais um vídeo aí pro canal. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. E agora eu quero agradecer também pelos comentários que eu recebi aqui no canal, né? Eu vi os últimos comentários aqui e os novos inscritos que chegaram. A exemplo do Bruno Jaime, né? Eu quero agradecer de coração a vocês que comentaram. Esse canal tem que crescer e crescer bastante. Eu quase não tenho nem tempo de ficar gravando vídeo nenhum, né? Mas de coração eu quero agradecer a todos vocês por terem me ajudado assim a fazer com que o meu próprio canal crescesse, tá ok? Muito bem. Antes de mais nada, eu quero deixar um recadinho pra você. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e você vai ficar a par de todas as novidades, tá ok? Bom, esse vídeo aqui, pessoal, vai para os usuários do metrô de Brasília, né? Lembrando que eu não estou aqui neste canal, o objetivo, na verdade, do meu canal não é falar de assuntos polêmicos, nem muito menos de falar de política, ainda mais que estamos num período eleitoral, tá? Eu não estou aqui para tratar desses assuntos, tá? Mas como eu gosto de transporte público, metrô ferroviário, pode ser rodoviário, sei lá, qualquer coisinha do tipo. Mas eu quero falar exatamente sobre transporte metroviário. E esse vídeo vai para os usuários do metrô de Brasília, que assim como eu, andam nos mesmos trens, tá? Os trens da série 1000 e os trens da série 2000. Eu quero aclarar algumas coisas, deixar claro o seguinte. Pelo que eu li ontem no site do Correio Brasiliense, a estação 110 Sul está próximo de ser concluída. Ou seja, 80% das obras estão concluídas, né? Me parece que já foi finalizado a parte oeste. E agora, no caso, é a passarela frontal. Igual, por exemplo, nas outras estações do plano piloto. A exemplo da estação 102 Sul, a 112 Sul, 114 Sul, né? A estação Galeria dos Trabalhos, a estação da Galeria, da Galeria. Nossa, tô falando parecendo português de Portugal, né? Né? Então, eu quero deixar claro algumas coisas. Gente, primeira coisa. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Prestem bem atenção. Não é fácil uma expansão do sistema metroviário. Até porque é o seguinte. Eu vi comentário de gente dizendo por que não coloca lá pra Asa Norte? Olha só. Pra levar o metrô pra Asa Norte, ou pra Sobradinho, sei lá, pra Planaltina, primeiro teria que colocar mais túnel. Colocar mais túneis, tá? Esse é o primeiro ponto. Teria que colocar mais trilhos e mais túneis também, né? E outra coisa, vocês acham que é fácil vocês acham que é fácil o trabalho de escavação de túneis ali, né? Ainda mais para fazer, por exemplo, um encontro, né, entre dois túneis. Pode ser de, por exemplo, 10, 20 metros, 80 metros,
80 metros, sei lá, 30 metros de comprimento. Não é fácil, gente. Não é fácil. Até porque, para levar o metrô para Asa Norte, teria que exige um pouco mais de tempo. Por exemplo, vamos supor que o metrô, a expansão do metrô até Asa Norte termine, por exemplo, em 2021, né? Ou 2022, né? Vamos supor, por exemplo, que ele termine nesse tempo aí. Então, por exemplo, vamos contar aqui. 1, 2, por exemplo, 2009. Aí vamos supor, por exemplo, que as obras comecem nesse ano de 2018. Se bem que agora, como é época ano eleitoral, acho que não vai ter como. Mas vamos supor, por exemplo, que comece em 2019, né? Aí a gente conta 1, 2, 3, 4 anos. Seriam 4 anos. Imagina só se tudo isso aqui terminasse em 4 anos, né? Então não é muito fácil, gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. As estações do metrô, no caso, para ampliar ou para fazer acabamento, o que acontece? As obras, segundo eu vi, segundo informações que eu recebi da ouvidoria do WhatsApp, né? Inclusive, para você que é usuário do metrô de Brasília, acesse o site, pegue o número do WhatsApp, gente, e se atualize, pelo amor de Deus. Porque se acontecer, por exemplo, alguma coisa, tipo falha, liga o 3G de vocês, pega o WhatsApp, manda mensagem pra ouvidoria, tá? Porque senão fica difícil, né, pessoal? Fica muito difícil, né? E aí vocês vão ficar meio que desorientados, né? Mas voltando. As obras das estações do metrô de Brasília, como eu disse, são de alta complexidade. E eu quero destacar, por exemplo, as obras de acessibilidade. As obras de acessibilidade, né? Eu falo porque sou deficiente visual. E eu quero dizer para vocês que também não é fácil. Porque essas obras aí exigem um pouco mais de tempo. Um pouquinho mais de tempo. Até, por exemplo, deixar o piso tátil tudo prontinho, né? Eles fazem, não sei se eles fazem aquela pintura assim por cima, né? O piso tátil ali e o piso de atenção, que é o piso de bolinha, todo cheio de bolinhas de borracha, né? Até que esteja tudo pronto, né? E isso, para que as pessoas com deficiência visual, se algum deficiente visual vier de fora e vier conhecer aqui o metrô, por exemplo, né? Já vai com a bengala rastreando, por exemplo, a calçada ali de entrada, né? Como acontece nas estações do plano piloto, né? Esse é o segundo ponto, né? Terceiro ponto. Falando como usuário do metrô. Antes que alguém me pergunte, mas você trabalha no metrô? Não. Eu sou usuário do metrô e eu sempre me atualizo, sempre me informo do que acontece, como aconteceu ontem. Mas o governador é corrupto, não sei o que, gente. Eu não quero saber se o governador é corrupto ou não. Não quero saber, não interessa, cara. Até porque, como eu disse, o meu objetivo não é falar de política, tá? O meu objetivo não é de falar de política, mas sim de explicar. Nossa, minha garganta hoje tá que tá, viu? De explicar algumas coisas a vocês. A vocês que são usuários do metrô, tá ok? Então, vamos para esse terceiro ponto. Eu ouvi alguém dizendo o seguinte, olha, precisamos de trens novos, vamos lá. Você sabe quanto tempo
Dura Alessandro Eduardo, gostei de um vídeo @ eu. uma... Pera aí. Tá. Você sabe quanto tempo dura uma fabricação de trens? De trens novos, por exemplo? Vamos pegar uma fabricante aqui. Vamos pegar, por exemplo, a Alstom, que é uma empresa francesa que tem várias filiais. E tem algumas filiais aqui no Brasil. Mas a filial dela mesmo, uma das filiais, se encontra em São Paulo. As demais se encontram no Rio de Janeiro e me parece que no interior de São Paulo, acho que na cidade de Taubaté, né? É uma fábrica da Alstom, só que no caso para fazer, acho que VLT, né? Se aqui eu acertei, né, pessoal? Muito bem. Então, levam-se cerca de 1, 2 ou 3 anos ou mais, a depender, por exemplo, da licitação. Por exemplo, se for licitada a compra, por exemplo, de 10 novos trens com ar-condicionado, com passagem livre entre carros, hoje não existe mais aquela divisória de vagão. Todo mundo pode passar livremente, sabe? Todo mundo pode passar livremente. Você quer ver um exemplo? Deixa eu lembrar aqui alguma coisa aqui. O metrô de São Paulo, ele comprou 26 trens da frota P. Isso, eu quero deixar esse vídeo também para os usuários do metrô de São Paulo. Se eu tiver algum inscrito no meu canal aí, que é usuário do metrô de São Paulo, dá um like aí e deixa um comment, né? A empresa fabricante, no caso, é a CAF, Construção e Auxiliar Ferrocarriles, né? Então é uma fabricante que tem sede na Hortolândia. Só que essa fabricante, ela é espanhola, fica na Espanha, tá? Então, o motor de tração desses trens aí, da série... Agora é série 500, né? Não sei se é série 500 ou Frota P. Mas o motor de tração é da Mitsubishi, né? É da Mitsubishi, né? Se vocês ouvirem os vídeos desses trens aí, por exemplo, todos eles têm motor de tração Mitsubishi, né? Só que é IGBT, né? Claro. Mas enfim, vamos voltar aqui pro metrô de Brasília, né? Por isso que eu tomei esse exemplo aqui. Então, demoram-se cerca de 1, 2, 3 anos a depender da licitação, né? E como eu disse, hoje não tem mais aquela divisória de vagão. Hoje todo mundo pode passar livremente. Chama-se, essa passagem livre entre carros ou entre vagões, chama-se Open Gangway, tá? Chama-se Open Gangway, onde você pode passar livremente entre os carros, né? Então, e outra coisa, pessoal, prestem atenção. Antes de um trem novo, qualquer trem novo, ser entregue para a operação comercial, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles, no caso, a empresa que administra, pode ser metrô, pode ser trem urbano, mas vamos falar de metrô aqui. Depois num vídeo próximo aí, eu vou falar alguma coisa sobre os trens urbanos, né? Antes de qualquer trem novo entrar em circulação, eles passam por testes. Eles têm que passar por testes. E ai deles se eles não passarem, viu? Ai deles se não passarem, né? E tem os testes estáticos, tem os testes dinâmicos, né? Na verdade, esses testes estáticos, né, estanqueidade, essas coisas assim, testes dinâmicos, né,
esses trens fazem, aliás, eles são feitos pouco antes desses veículos aí, metroviários serem transportados e enviados, por exemplo, para uma cidade de destino, né? Onde serão entregues, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com os 12 novos trens do metrô de Brasília, fabricados pela empresa francesa já citada, que é a Alstom, né? Eles, pelo que me parece, uma empresa que é a Irga, né? É especializada em cargas super pesadas, né? Sabendo que eles vieram em comboio, tá, pessoal? Eles vieram em comboio, em 4, não sei se é 4 comboios, não sei, por exemplo. Depois eu vou dar uma pesquisada ali. Aí eu vou colocar, se eu conseguir achar, eu vou colocar ali na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada, tá? Mas eles levaram o quê? Por exemplo, vamos pegar aqui. Levaram de, acho que janeiro até outubro, né? Levaram cerca de 10 meses para chegar lá, né? Tô supondo, tá, pessoal? Eu não tenho certeza disso não, tá? Mas eles levaram, não sei se é 10 meses, eu não sei, tá? Então, uma coisa eu quero dizer para vocês. Antes de qualquer trem novo ser entregue para a circulação, ele tem que passar por testes. E além do mais, tem mais outros testes que eles têm que passar. Quando eles, por exemplo, quando eles chegam na cidade de destino, né? Ainda antes de serem entregues, eles passam por mais testes. No caso, são os testes de sinalização, testes de frenagem, testes de tração, e entre outras coisas. Como, por exemplo, teste, no caso, a abertura e fechamento de portas, né? Tudo mais. Hoje, por exemplo, os novos trens de qualquer metrô, de qualquer estado ou de qualquer país, todos eles vêm com o sistema ATO, tá? Automated Train Operation, tá? Esse é o sistema, onde somente o piloto acompanha tudo que acontece no sistema, né? E ele só vai usar no modo manual se acontecer, por exemplo, alguma falha. Como já presenciei uma vez o trem 27 da série 2000, trem 2271 a 2274, né? Foi na data de... Deixa eu ver o dia que aconteceu isso aí. Foi em fevereiro, né? Fevereiro. Então isso aconteceu, acho que no dia... Deixa eu lembrar aqui a data. Dia 19 de fevereiro desse ano, né? Houve um princípio de eu senti algum cheiro assim de queimada ali por baixo, né? E a gente estava indo pra... No caso, eu e minha mãe estávamos indo pra escola de música de Brasília, né? Tanto que ele foi recolhido e tal, tudo mais, tá? E o que acontece? Assim que esses trens novos, por exemplo, de qualquer fabricante, pode ser da Alstom, da Bombardier ou da Siemens, né, que é uma empresa alemã. Antes de qualquer trem novo ser entregue, aliás, se eles passarem por testes, né, se não houver falha, essas coisas assim, aí eles podem entrar em circulação e aí podem rodar tranquilamente, tá? Então, não pensem vocês, que são usuários do metrô de Brasília, assim como eu, que é muito fácil, por exemplo, fazer uma licitação para a compra de 10 novos trens. Inclusive, né, eu gostaria muito que tivesse uma terceira frota, né?
que é o da série 3000, né? Que é o da série 3000, com uma outra fabricante. Não precisa ser somente a Alstom, porque se for só a Alstom, meu irmão, aí fica muito chato, né? A mesma fabricante de sempre, aí não dá, né? Fica muito chato ser a mesma fabricante. Então, não é fácil, né? Leva-se meses para fabricar um trem novo e tal, tudo mais. Eles têm que passar por pintura, essas coisas. E outra coisa, pessoal, só para encerrar aqui o vídeo. Só para encerrar aqui o vídeo aqui. Minha garganta hoje tá que tá, viu? Peço até desculpas, viu? A manutenção deles, né, tem que ser feita e com muito cuidado, né? Para que não aconteça assim algumas coisas assim, para não acontecer de sucatear, né? Então assim, quero dizer para vocês que são usuários do sistema metroviário daqui do DF, da capital do Distrito Federal. Peguem o WhatsApp de vocês. Aliás, abram o site do metrô. Colhem lá o número do WhatsApp lá da ouvidoria e adicionem nos contatos de vocês, tá? E fiquem ligados, gente. Atualizem-se, informem-se, porque isso vai ajudar bastante vocês. Porque eu já vi quantas vezes eu já vi gente reclamando do sistema e tal. Eu, por exemplo, eu sempre elogio o metrô de Brasília. Por quê? Porque eles nos ajudam bastante. E principalmente na questão de atendimento a pessoas com deficiência, né? Uma equipe excepcional de agentes bem preparados e treinados para atender pessoas com deficiência visual. Pode ser isso mesmo. Então, eu sempre gosto de elogiar. E eles ficam felizes quando eu já, por exemplo, já mandei uma vez uma mensagem de elogio. Eles ficaram muito felizes. Nossa, isso é maravilhoso. Demais. Demais da conta. Se Deus quiser, se eu continuar morando aqui em Brasília, eu vou passar a usufruir desse sistema, que eu acho muito bom, né? Tirando as falhas que acontecem, mas sempre é bom atualizar e se manter bem informado, tá ok? E a questão da modernização, gente, né? Eu sempre falo pro pessoal do metrô, gente, na questão de modernização, no caso os trens já são velhos e tal, só para deixar claro para vocês que eles são da minha idade, eles têm minha idade, que eu vou fazer nessa semana, que no caso eles têm 26 anos de idade, né? Eles não são tão velhos assim, né? Uma coisa que o metrô deveria fazer é seguir o exemplo do seu pai, que é o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ele foi fundado na década de 60. Só que a primeira linha, que no caso a linha azul, começou a entrar em operação na década de 70, ou seja, em 1974, né? Então, no caso, para modernizar os trens, né, e tal, tudo mais, e renomear uma série, né, por exemplo, colocar uma série 1000 para, sei lá, uma série 2000 fase 2, ou da série 3000, né, porque isso aí, né, já substitui em peças, colocam a motorização é diferente, né, o som de tração também é diferente, né, tudo mais, né. Os APs, no caso, o AP automático é diferente. No caso, eu falo das falas pré-gravadas das próximas estações e das mensagens.
Por exemplo, é proibido fumar nas estações e nos trens e tal, tudo mais. E assim por diante, né? Também isso leva um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de tempo também. Depende, por exemplo, né, da empresa vencedora que for reformar os trens, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Esse vídeo mesmo é um recado para esclarecer para os usuários do metrô. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no meu canal e aí você vai ficar a par de todas as novidades, tá ok? Um abraço e até mais. Parar botão.